Bom, hoje nós vamos continuar, vamos falar sobre Noé, e eu dei esse título aí, o marinheiro da fé, né? Não está na Bíblia, esse aí foi da minha cabeça mesmo, né? Noé, o marinheiro da fé. Estamos falando aí sobre os heróis da fé. A galeria de heróis da fé que aparece no livro de Hebreus, no capítulo 11, né? Nós começamos falando de Abel, já falamos também de Sete, falamos também de Enoque. Nós falamos, na verdade, sobre os primeiros 1000 anos da história da Terra. Começando com Adão, que viveu quase 1000 anos, ele viveu 930 anos. E falamos de Enoque, que viveu 365 anos na Terra, e no ano 987 da criação, ele foi levado para o céu. E até hoje ele está vivo, né? Vimos ele fazendo turismo aí pelo espaço sideral, né? Hoje o nosso personagem é Noé. Noé é o nosso personagem. E Hebreus diz assim, leiam aí. Pela fé Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para o quê? A salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então nós temos aí na nossa linha do tempo, do planeta Terra, depois de termos colocado outros personagens, como Abel, Enoque, temos agora Noé. Noé viveu ali entre o ano 2898 a 1948 a.C. Eu vou dizer para vocês novamente, essas datas são aproximadas, não dá para me dizer assim, bater o martelo. Mas é mais ou menos por aí, tá? Pode ser lá 5 anos para lá, 10 anos para colar, de acordo com a cronologia da Bíblia Sagrada. Não é? Existe um site chamado BibleTimeline.com, que foi criado pelo pastor, pelo Ministério Amazing Facts, o pastor Doug Batchelor, que tem uma linha do tempo muito interessante ali, né? Algumas datas eu tirei de lá, outras eu tirei de outros lugares. Bom, falamos da nossa árvore genealógica, mas eu quero falar hoje de um personagem, Noé. Ele nasceu no ano 1056 da criação, ou no ano 2898 a.C. E ele viveu 950 anos. Ele morreu no ano 2006 da criação, no ano 1948 a.C. Vejam que Noé é a transição entre o mundo antes do dilúvio e o mundo depois do dilúvio. Não é? Bom, nós temos aí a família de Noé. É uma família boa, viu? Família de peso. Olha, o bisavô quem é? Está vivo até hoje. Olha, gente boa, né? Começou andando com Deus e não parou. Está andando até hoje. O avô Matusalém viveu para chuchu, né? Matusalém. O pai, Lameque, e finalmente Noé. É interessante que Enoque já falava do dilúvio. E o Matusalém, o filho do Enoque, quando ele nasceu, o pai pôs esse nome, porque esse nome significava, no ano que ele morrer, acontecerá. E o povo olhava para Matusalém e falava assim, mas no ano que ele morrer vai acontecer o quê? Né? Ele era uma profecia viva, andando por lá, e viveu muito. Vou falar dele de novo daqui a pouco. Noé se destaca como um personagem, como um herói, porque ele ouviu, mas só ouvir não resolve. O que mais? Ele creu, mas só crer até o diabo acredita. Ele fez o quê? Agiu. Então a ação é importante para o cristão, não é? Onde eu dei uma dica do Enoque, aqui vai a dica do Noé. Abram lá o livro Patriarcas e Profetas, capítulos 8 e 9. O 8 tem título O Dilúvio e o 9 tem o título O Pós-Dilúvio.
Ali temos a história de Noé, em detalhes, contada por Ellen White, e é de lá que eu tirei alguns pensamentos. O primeiro dele: Noé tinha uma obediência inquestionável e sem precedentes. Diz Ellen White que a fé de Noé foi evidenciada por sua obediência imediata e completa a uma ordem divina que parecia totalmente ilógica e sem fundamento na experiência humana da época. Nunca tinha chovido, né? Eu imagino até que se tivesse televisão naquela época, os repórteres iam dizer assim: tem um maluco aí dizendo que vai chover, mas os cientistas dizem que nunca choveu. Então ouçam a ciência, não fiquem ouvindo esse maluco que está falando aí, não é? Mas Ellen White diz que ele teve uma obediência inquestionável. Vocês já viram Jesus voltar? A ciência talvez vai dizer que ele não vai voltar, mas pela fé a gente crê que ele vai voltar, não é? Você já viu algumas pessoas saindo voando por aí? Mas a Bíblia diz que nós vamos encontrar com o Senhor aonde? Nos ares, não é? Ação firme, ele não duvidou, não questionou, não hesitou. E Deus falou: construa um barco, ele começou a construir o barco. Mesmo sem saber se devia fazer aquilo. Confiança absoluta. Ele confiava plenamente em Deus, confiava que Deus cumpriria a sua palavra, mesmo que isso desafiasse toda a lógica e a ciência de seu tempo. Outra coisa, ele teve paciência, perseverança extraordinária. Porque a construção da arca levou pelo menos mais de um século. Imagine o povo no começo: o que você está fazendo aí? Que construção é essa? Depois começaram a zombar dele. Quando ficaram sabendo que era um barco, falaram: mas não tem nem mar aqui, não tem lago, não tem nada, né? Não, vai cair um dilúvio. Mas que é isso? Chuva. Nunca choveu, né? Então, tinha zombaria. As pessoas escarneciam dele. E era a maioria. E vocês já perceberam que existe um ditado falso hoje que diz assim, que a voz da maioria é a voz de Deus? Mas não é assim não, viu? No caso de Noé, não foi. E ele estava focado, ele manteve-se firme em sua missão, sem desanimar, sem desistir. Eu me lembro de um missionário que foi trabalhar lá na África, num país chamado Tanzânia. A Tanzânia fica entre o Quênia e entre o Moçambique. E ele foi trabalhar ali numa região entre os Masai. O chefe da tribo o aceitou muito bem quando ele chegou ali, mas disse para ele: olha, a gente já tem a nossa religião, o senhor pode viver aqui, ninguém vai pegar e expulsar o senhor, mas a gente não quer saber o que o senhor tem que falar para a religião não, tá bom? Mas o senhor fica aí tranquilo, não tem problema nenhum não. E ninguém queria ouvir, porque o chefe disse que não era para ouvir, não é? Mas o missionário permaneceu. Passaram-se os meses e finalmente, depois de mais de um ano, um dia, todo mundo conhecia o missionário, mas ninguém escutava, porque ele não queriam ouvir, né? O chefe falou que não era para ouvir. Um daqueles nativos chegou para o missionário e disse: missionário, a minha esposa está doente. Será que o senhor poderia, com seu carro, levá-la até o hospital? O missionário falou: claro, vamos levá-la. E aí aquele nativo tomou a sua esposa, entrou no carro do missionário, e o missionário a levou lá na cidade, no hospital. E o missionário disse para aquele nativo: olha, fique à vontade aí, tá? Eu vou ficar aqui no carro, se demorar não tem problema, eu vou estar aqui para levá-la de volta no momento que precisar. Tá bom? Tá bom. Mas não demorou nem uns 10, 15 minutos e o nativo voltou. E falou: missionário, o senhor podia me levar de novo na aldeia? Ele falou: mas o que aconteceu? Ele falou: disseram que tem que fazer uma transfusão de sangue e eu tenho que voltar lá e achar pelo menos uns 5, 6 para vir para testar o sangue para ver se serve para fazer a transfusão de sangue. Porque senão ela vai morrer. O missionário falou: não, deixa eu falar com o médico. O missionário entrou no hospital e falou para o médico: olha, é transfusão de sangue?
você pode tirar o meu sangue aqui. O meu sangue é O. Então é um sangue universal, né? Ele falou, mas você vai querer doar o sangue para essa nativa? Ele falou, claro, por que não? Serve? Serve. Então pode tirar. E tiraram ali o sangue necessário para fazer a transfusão para aquela mulher. Ele aguardou no hospital ali até ela se recuperar e depois, com o carro, voltou com a esposa daquele nativo e o nativo para a aldeia deles. Quando eles voltaram para a aldeia estava em polvorosa. A notícia tinha se espalhado que o missionário tinha doado o sangue dele para salvar uma nativa. E o chefe veio e falou assim, olha, missionário, isso nunca ninguém fez pela gente. A gente quer ouvir o que o senhor tem a dizer agora. Pode falar. E ele falou sobre o quê? Sobre Jesus que deu o seu sangue pela humanidade, né? Então, nós temos lá o presidente da União Norte da Tanzânia. Ele é um Masai. E ele disse para mim uma vez assim, sabe, o nosso povo matou muitos missionários. Felizmente, eles não desistiram. E é por isso que hoje nós temos tantos cristãos e tantos adventistas aqui, inclusive eu. Né? Pessoas que deram a vida pelo trabalho para levar a mensagem. Enfrentando a zombaria, o escárnio, com fé inabalável. Terceiro, Noé era um pregador da justiça, ele anunciava um juízo iminente. Isso não lembra nada a vocês, não? Nós estamos vivendo na época do juízo. E se esse juízo começou em 1844, de acordo com as profecias, esse juízo é iminente, né? Mas vejam, Noé não era passivo, né? Ele era um mensageiro ativo de Deus para uma geração condenada. Eu sinto dizer para vocês, a maioria deste mundo será morta, destruída pelo resplendor da glória de Deus, como a maioria daquela época foi destruída no dilúvio. Era muita gente. Eu uma vez estava lá na Voz da Profecia e eu falei assim, bom, a gente não sabe qual era a população do mundo na época do dilúvio, né? Aí o pastor Dermival Reis levantou a mão e falou assim, cerca de 800 milhões de habitantes. Eu falei, mas de onde você tirou esse número aí? Ele falou, não, eu li num livro aí, que alguém fez uns cálculos matemáticos de acordo com o que o pessoal vivia, era mais ou menos por aí. Não sei se é verdade, mas era muita gente, porque as pessoas viviam bastante, né? E o dilúvio levou mais de 1 milênio para acontecer. Então, essa voz de advertência, durante 120 anos, ele pregava um prego na arca e pregava um sermão, né? Eram os dois ali. Era um testemunho contínuo. E a própria arca era um sermão, porque as pessoas começaram a fazer turismo ali. Você já foi lá onde Noé está construindo a arca? Não. Ah, vamos lá. Né? A notícia foi se espalhando. As pessoas começaram a vir. E aí não era só Noé que pregava, outros também pregaram. Né? O Facebook da época, o WhatsApp, o negócio foi... A fofoca foi indo para todo lado. O mundo todo ficou sabendo que tinha uma arca e que haveria um dilúvio e que era possível ser salvo. Só tinha que escolher entrar na arca. O quarto ponto, Noé se separou do mundo e manteve uma integridade moral. Era um momento de extrema depravação, tinha violência, tinha imoralidade, e ele se separou dessas práticas. Com isso, ele condenou o mundo também. E ele manteve a sua família íntegra. E é interessante, quando você vai na tradição, parece que a esposa de Noé, ela vinha da descendência de Caim. Então, se isso for realidade, embora seja tradição,
Deus também permitiu que o outro lado estivesse salvo também, não é? Um quinto ponto, retidão pela fé. Ellen White enfatiza lá no Patriarcas e Profetas que Noé achou graça aos olhos do Senhor e foi justo e perfeito em suas gerações por causa de sua fé, não por mérito. Sua justiça não era por obras perfeitas, mas uma retidão concedida por Deus por meio de sua fé, que se manifestava em sua obediência. E aí fala do caráter transformado, que a sua fé produziu uma transformação de caráter, que o distinguiu de seus contemporâneos. Sabe, a pessoa que começa a viver com Jesus, começa a copiar Jesus. Teve um tempo para trás que tinha uma meditação chamada Jesus, meu modelo. Não sei quantos se lembram dessa meditação. Mas, vejam, Jesus, o modelo, onde você vai seguindo o modelo para a sua vida. Um modelo para os últimos dias. Assim como Enoque, Noé é visto por Ellen White como um tipo ou símbolo para os que vivem nos últimos dias da história da Terra. Para nós. A mensagem de Noé sobre o dilúvio é comparada à mensagem final de advertência sobre a segunda vinda de Cristo e o juízo que se aproxima. E aí vem a preparação, enfrentando mesmo a zombaria, a incredulidade ao nosso redor, não é? Então nós temos aí esses 2 primeiros períodos de 1000 anos. O primeiro período, que vai ali mais ou menos de Adão até Enoque, e o segundo período, o período de Noé, que vive ali no 2º milênio. E aí nós temos o dilúvio. O dilúvio é o reinício do planeta Terra. E olhe que Jesus disse. Jesus fez uma profecia. Ele disse, assim como foi nos dias de quem? De Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Está lá em Mateus 24, verso 37. Olha, mas se foi do jeito de Noé, vamos dar uma olhada como é que foi naquela época. Aí vamos comparar com a nossa época e ver como é que estamos aí. Dá para ter uma ideia da proximidade da volta de Jesus. Olha, muito se falou aí sobre o reset, né? Essa palavra reset quer dizer recomeço, né? E teve até esse sujeito aí que defendeu durante a pandemia o grande reset, né? Ou seja, recomeçar tudo de novo. O dilúvio foi uma espécie de um grande reset. Deus falou, o negócio está perdido. Vai ter que recomeçar tudo de novo, né? Vai ter que recomeçar novamente. E o mesmo acontece, o dilúvio, o fim dos tempos é um reset que Deus vai aplicar. Vai chegar um momento que Deus falou, não tem mais jeito, tem que começar de novo. Só que agora vai começar perfeito, sem possibilidade de erro, né? A Bíblia diz que o pecado não vai se levantar 2 vezes. Ellen White escreve na revista Sinais dos Tempos, o tempo de Noé prefigura a era atual. Olha, a nossa época. Cristo nos diz que como era no tempo de Noé, assim será nos dias que imediatamente precedem seu aparecimento nas nuvens do céu. A natureza humana em nossos dias, não influenciada pelo Espírito de Deus, é a mesma que na época de Noé. Então vamos ver como é que eram os dias de Noé e comparar com os nossos dias. Primeiro, no Patriarcas e Profetas ela diz assim, a poligamia fora logo introduzida, contrária às disposições divinas dadas ao princípio. O Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem a tal respeito. Mas depois da queda, os homens preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos e, como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Nem a relação de casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses de seu próximo, tomava-as pela força. Então, na época de Noé, havia promiscuidade, havia luxúria e havia sexo sem compromisso. Essa era na época de Noé, né?
Ali diz que a poligamia fora logo introduzida. Como é que é hoje? Será que nos dias atuais a gente não tem também promiscuidade? Tem. É um sujeito ficando com uma, com outro, ou a outra ficando com um, com o outro, né? Não tem luxúria? Ah, tá cheio de luxúria por aí. Sexo sem compromisso. Ah, isso acontece direto, né? Pessoas que querem o prazer do sexo, mas nada de compromisso. Então parece que nesse quesito nós chegamos no igual aí, né? Vamos ver mais um ponto. Como eram os dias de Noé, no caso da descrição de patriarcas e profetas. Procuravam tão somente satisfazer os desejos de seu orgulhoso coração e folgavam em cenas de prazer e impiedade. Não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar sua existência. Ou seja, na época de Noé, gostavam de cenas de prazer e perversidade e se tornaram ateus. Isso na época de Noé. Vamos ver como é que é hoje. Será que nos dias atuais o povo gosta de cenas de prazer e perversidade? É só olhar os filmes aí, espirrando sangue para todo lado, né? Ou esses esportes de luta livre aí que bate, tem alguns, né, que acabam morrendo, né? E as pessoas se divertem com aquilo, né? E acham que aquilo é uma diversão, né? Ou então uns videogames que mata, e quanto mais sangue espirra, melhor é aquele videogame. Ou seja, gostam de cenas de prazer e perversidade, sem falar na questão de cenas de prazer da pornografia que aparece no mundo atual, não é? E tornaram-se ateus. Hoje, boa parte das pessoas não acreditam em Deus. Negam a existência de Deus e acham que crer em Deus não é científico, né? Então parece que nesse quesito também está bem parecido com os dias de Noé. Vamos ver mais uma declaração de Ellen White. Deleitavam na destruição da vida de animais e o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. Então, aqui está dizendo que eles comiam carne, não valorizavam a vida humana e o povo era violento. Será que hoje em dia a coisa está diferente nos dias atuais? Você tem verdadeiros templos da carne, não tem? São as churrascarias aí que tem carne à vontade. E eu lembro, conversando outro dia com uma pessoa, ele dizia assim, ali em São Paulo tem umas capivaras que ficam na beira do Rio Pinheiros, Rio Tietê ali, e ele falou assim, a carne de capivara é muito boa. Eu falei, mas você já comeu carne de capivara? Já. Eu gostei muito. Eu falei, e que outra carne exótica você já comeu? A carne de cobra, muito boa. Eu falei, mas carne de cobra? E era boa. Apareceu lá no meu sítio, lá eu já cortei a cabeça, cortei o rabo, e já preparei, é boa, muito gostosa e tal. Gente, como é que pode, né? Tem alguns restaurantes que vendem carnes exóticas, né? Carne de jacaré, carne não sei o quê. E eu lembro da história de uma senhora que disse que já tinha comido de tudo quanto é carne. Não, já experimentei isso, já experimentei aquilo, mas eu nunca comi carne de urubu. Deve ser bom, não deve ser ruim. E ela pediu para alguém que pegasse um urubu, a pessoa pegou o urubu, ela matou o urubu igual mata uma galinha, entendeu? Depenou o urubu, e disse que quando pôs aquilo na panela, mas aquilo fedia, que aquilo ela não conseguiu comer, não. Ela falou assim, eu comi de tudo, mas o urubu não deu não, porque fede muito. Mas se não fedesse, ela estaria comendo, olha que situação. Tem alguns lugares que comem de tudo, rato, aranha, né? Que coisa terrível. Não valorizam a vida humana. Hoje em dia as pessoas assaltam para roubar quase nada aí, né? E às vezes a pessoa não tem dinheiro, aí mata a pessoa porque não tem dinheiro. Ou seja, a vida humana não tem valor. E os crimes raramente são solucionados. A impunidade, né? E a violência
parece que nesse quesito também nós estamos meio parecidos. Olha, eu vou dizer para vocês, quando a pessoa mata um animal para comer, na primeira vez que mata, ele vai sentir muito. Na segunda, sente menos. Na terceira, já não vai sentir quase nada. Porque a consciência vai cauterizando, né? Por isso que não é muito aconselhável a pessoa trabalhar, um adventista trabalhar num açougue. Porque no açougue, aquilo parece um animal. Não, aquilo é carne. Você pega lá um potinho de patê de pato, parece animal? Não, aquilo é um patê, né? Eu lembro da esposa de um pastor, eles fizeram um aniversário de casamento, e ele morava no Rio de Janeiro e falou, vou te levar num restaurante. É um restaurante que faz um peixe que é uma delícia. Tá bom. E aí foram num restaurante. Chegou no restaurante, o restaurante tinha um aquário assim grande. E ela olhou os peixinhos ali nadando e tal, né? E o pastor chegou e falou assim, pode pegar esse aqui. E ela achou estranho. E o sujeito foi lá com uma redezinha. Esse aqui? Tá bom, é esse aqui. Vou preparar. E ele pegou, preparou aquele peixe, que era assim que aquele restaurante funcionava. O peixe era fresco mesmo, né? Quando chegou o peixe, ela olhou o peixe e falou, não, me desculpe. Eu não tenho coragem de comer esse peixe. Ele estava nadando ali agora. Eu vi ele todo alegrinho, indo para um lado para o outro. Agora está aqui morto, não vou comer. Né? E a festa de casamento acabou ali, do aniversário de casamento virou uma tragédia ali, né? Porque se viesse sem estar nadando lá, talvez ela aceitasse, não é? Bom, como serão os dias que antecedem a segunda vinda de Jesus? Será que tem uma descrição aqui na Bíblia que a gente pode descobrir? Olha, tem, viu? Ellen White, ela diz assim, lá no livro Orientação da Criança, foi-me mostrado, ou foi-me apresentado Romanos, capítulo 1, verso 18 a 32, como verdadeira descrição do mundo antes da segunda vinda de Cristo. Então tá aí, é só a gente olhar agora, se você é curioso. Se não for curioso, não olhe, hein? Se não for curioso, não olhe. Não, mas ela está dizendo aí, ó, que a descrição está lá. Então, vamos dar uma olhada, ué. A gente aqui se batendo para saber se está perto do fim, se não está perto do fim. E ela diz que está lá, então vamos ler. Então, começa assim o texto, verso 18. Porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E aí começa a dizer a descrição, ó. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificavam como Deus, nem lhe deram graças. Uma primeira coisa. Segunda, antes de seus discursos desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, criaram ídolos no formato de seres humanos, corruptíveis, de animais. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, ou seja, aos seus desejos. Tá? Você quer fazer essa porcaria, então você faz. Você quer a luxúria, você quer o sexo sem compromisso, você faz aí. A imundície para desonrar o seu corpo entre si. Ah, você quer beber essa coisa que te mata, então beba. Você quer fumar, você fuma. Né? Você faz o que você quiser. O que mais que diz lá? Mudaram a verdade de Deus em mentira. A lei de Deus, alguns mandamentos foram tirados aí. Ou então já não se preocupam com os mandamentos. Alguns diziam assim, não, tá certo, o mandamento aqui, Êxodo 20, tem os 10 mandamentos. Mas agora a gente vive do outro lado aqui, ó. Aqui não precisa mais. Tá certo, aqui está escrito branco, mas hoje em dia está mais usando o vermelho.
Então, politicamente, tem que usar o vermelho, né? Tá certo, a Bíblia diz para fazer isso, mas hoje todo mundo faz desse jeito, é melhor fazer desse jeito. Se você olhar, por exemplo, aqui esse projeto 2025, o comentário que se faz é o seguinte: olha, a gente está pensando em guardar o domingo. Eu sei que os adventistas guardam sábado, os judeus guardam sábado, mas tem que ver a maioria. Se a maioria guarda domingo, né, a pessoa tem que se adaptar, se adequar. Né? O que mais que diz ali? Além de mudar a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Quais são as paixões infames? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Essa disfunção de gênero que existe hoje em dia, né? A pessoa diz assim: não, eu me sinto cachorro. E aí quer viver igual cachorro, né? Ou então eu nasci homem, mas eu me sinto mulher. Ou então eu nasci com sexo errado. Né? Ou seja, não aceitando o que Deus criou. Não é? O que mais que diz lá? E como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, porque hoje, olha, o que tem de Bíblia, você vai numa livraria, está cheio de Bíblias. Tem uma livraria lá perto de casa, num shopping, eu gosto de ir lá nessa livraria, e eles têm vários tipos de Bíblia ali, várias versões, a Bíblia para a mulher, a Bíblia para o homem, a Bíblia de estudo, a Bíblia disso, a Bíblia daquilo, né? Nova versão internacional, Almeida, King James, e assim vai, um monte de versão da Bíblia ali. Aí assim, a 2 metros de distância, aí é os livros de bruxaria, aprenda bruxaria, né? Como falar com o diabo, não sei o quê, papapá, aquele negócio todo. Eu falei, mas gente, Ou seja, colocam no mesmo nível a Bíblia e os livros do demônio. Bom, eu até acho que é saudável, porque a pessoa chega e escolhe, quero adorar esse ou quero adorar aquele. Tá, tudo bem, né? Tá, a liberdade explícita ali. O que mais assim, que diz aí? Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E aí vem uma série de pecados de hoje em dia, ó. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Essa é a descrição do mundo de hoje, que Ellen White diz. E quando a gente compara com o mundo, fala, é isso mesmo. Até podia ser aí uma página de jornal, né? Se tivesse página, hoje em dia o jornal está na internet, mas né? É o que está acontecendo. E ela diz, o tempo de Noé prefigura a era atual. Cristo nos diz como era o tempo de Noé, assim será nos dias que imediatamente precedem seu aparecimento nas nuvens do céu. A natureza humana, em nossos dias, não influenciada pelo Espírito de Deus, é a mesma da época de Noé. E Satanás não está dormindo. Ele está tão ativo e vigilante agora como estava então. O povo é testado e a grande massa será encontrada ao lado do grande enganador e será esmagada em rápida e irrecuperável destruição. Mas aqueles que prestam atenção aos avisos de Deus habitarão no lugar secreto do Altíssimo. Sabe, eu tenho repetido esse verso da Bíblia, onde diz,
Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre avisa antes. Então, quando você lê o livro de Romanos, ele está avisando, ó, vai ser assim o mundo. Você olha o mundo e fala, é assim. Eu lembro que uma vez eu fiz uma série na Universidade Adventista da África, uma série sobre Daniel, desde o capítulo 1 até o capítulo 12. E quando chegou no capítulo 11, que é bastante demorado, né? A gente fez em 2 sábados, e fomos passando verso por verso. Ao final, eu tive 2 reações dos doutores que estavam assistindo ali a palestra. Um chegou para mim e falou assim, doutor ali, professor da faculdade, né? E ele disse assim, você fez uma interpretação que a gente chama interpretação de jornal. Você foi nas notícias e tal, e foi comparando aí, e fez a interpretação. Falei, foi mais ou menos isso que eu fiz mesmo. Ele acabou de sair, veio outro. Doutor também. Né? E ele falou assim, é impressionante o que você fez. Não liga para ele não, viu? É assim que faz mesmo. Né? Porque você vai ver o que está acontecendo e você fala, a profecia está se cumprindo. É isso mesmo, está correto, não tem nada de errado. Não entendi por que ele não gostou. Mas, na verdade, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está lendo, olhando o que está acontecendo e falando assim, a coisa está se cumprindo, né? Gênesis capítulo 6, verso 3, Deus disse para Noé, então disse o Senhor, não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão... Deus falou o tempo do dilúvio, não falou? E Jesus disse que, como foi nos dias de Noé, seria no final dos tempos também. Então o dilúvio não era muito surpresa não, né? Porque Deus disse o tempo do dilúvio. E Noé também não demorou não, porque Noé podia falar, 120 anos, senhor? Quando faltar uns 10 aí, eu começo essa arca aí, né? Não, ele começou a trabalhar imediatamente na arca. Então, Noé nasceu ali no ano 1056, desde a criação. Quando ele tinha 480 anos, no ano 1536, desde a criação, Deus falou, vou destruir a terra. E Noé começou a pregar. E ele passou 120 anos pregando e construindo a arca. Não é? Alguns acreditavam, outros não acreditavam. E Ellen White diz que o mundo não é mais favorável hoje para o desenvolvimento do caráter cristão do que nos dias de Noé. Então a maldade foi tão difundida que Deus disse, destruirei da face da terra o homem que criei. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. E olha o que ela diz, Noé, era igual a Enoque. Não é? Viram ontem? Enoque andou com Deus. E agora que está dizendo que Noé fez o quê? Andou com Deus. Lembra como é que eu falei ontem, como é que anda com Deus? Levanta de manhã, né? Conversa com Jesus, vamos trabalhar, e andando, né? O dia inteiro, né? E o que diz ali? Sim, no meio da corrupção daquela era degenerada, Noé foi um prazer para o seu Criador. Eu lembro da história de Jó. Deus falando assim, você viu meu servo Jó? Esse é positivo, né? Nós tínhamos um pastor lá em São Paulo, que ele falava para mim assim, eu admiro seu pai é formidável. Essa palavra nem se usa mais, né? Mas ele falava, não, seu pai é formidável. Ele chegava lá na associação, e eu falava para ele, Lázaro, onde é que está escrito aquela passagem que fala assim, assim? E ele falou assim, pastor, essa passagem está em tal lugar, assim, assim, assim. Ele sabia todas essas passagens. Era impressionante. O teu pai é formidável, né? Quem sabe Deus diz para você, olha, você é formidável, né? Que espetáculo. E aí acontece um milagre. É o milagre dos animais chegando diante da arca. O povo está lá, escuta um barulhão. Imaginam vocês. Vocês estão num sábado aqui, na igreja de Uberlândia,
E daqui a pouco começa a vir uma bicharada pela rua aí. Sabe? É leão, é elefante, é girafa. E aquela bicharada vindo. O que vocês acham que vai acontecer com Uberlândia? Vem todo mundo, olha o que está acontecendo. Onde vai essa bicharada? E a bicharada vem vindo, e começa a entrar dentro da igreja. Daqui a pouco está a televisão aí, helicóptero. Gente, não sei o que está acontecendo. É uma bicharada tremenda. E vindo aqui para dentro da igreja adventista central de Uberlândia. Né? E o povo vindo tudo para cá para ver o que está acontecendo. E a bicharada entra aqui dentro e fica aqui dentro. É um fenômeno. E foi o que aconteceu naquela época, nunca tinha acontecido. Acontece esse grande milagre. E o povo visualizou esse grande milagre. Era a chance, era o alto clamor deles. É a última chance. Mas veja que nem sempre um grande milagre muda o coração da pessoa se ele já decidiu. Né? Se ele já decidiu. Então, depois de 120 anos pregando, acontece esse milagre. Mas tem um outro milagre que eu não coloquei no slide. Neste ano, morre Matusalém. E o nome dele significava o quê? No ano em que ele morrer, acontecerá. Então, o povo falou assim, acho que é o dilúvio, hein? Acho que o Noé está certo, porque o velhinho morreu. Demorou para morrer 969 anos. De repente, mais um sinal. Né? E aí vem, então, o último chamado. Noé faz ali o seu último chamado, e o povo está ali, e aí a esposa chega para o marido e fala assim, bem, acho que o negócio é sério. Você viu a bicharada chegando aí? Bem, vamos entrar na arca. O marido fala assim, você nem ousa dar um passo. Olha o meu chefe olhando lá para mim. Ó. Vou perder meu emprego. Vão me chamar de louco. Ninguém da minha família vai entrar, não. Pode ficar paradinho aí. Mas talvez seja o marido, né? Que fala para a esposa, querida, eu acho que o negócio é sério mesmo. Você viu, o Noé pregou 120 anos. O velhinho morreu. Né? Essa bicharada toda entrou e está lá dentro. Eu acho que vai acontecer esse dilúvio. Vamos entrar. E a esposa fala assim, você nem ousa, ó, minhas colegas ali, vai ser uma fofoca tremendo. Vai ser uma gozação terrível, não entra não. O fato é que ninguém entrou. Só entrou Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Mas não teve um primo, não teve um cunhado, não teve uma cunhada. Eu acho impressionante. Só 8 pessoas entraram na arca. Né? Ellen White diz, nos manuscritos, volume 10, Noé fez seu apelo final e advertência aos que rejeitaram a mensagem de Deus, com os olhos cheios de lágrimas, com os lábios trêmulos e a voz suplicante, fez seu último apelo para que encontrassem segurança e refúgio na arca, mas eles viraram as costas com raiva de Noé. Disseram que ele era tão egoísta a ponto de supor que apenas ele e sua família estavam certos e todo o resto da grande população da terra estava errado. Eles disseram, ele é louco. Eu não sei se vocês já ouviram pessoas dizendo assim, esses adventistas pensam que só eles estão certos. Já ouviram falar isso? Tem gente que fala isso. A maioria então está errada? Só vocês estão certos? Só vocês vão para o céu? Embora nós não dizemos que só nós vamos para o céu, né? Mas as pessoas não querem ouvir a verdade, não é? Aí vem Gênesis 7. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Então agora entra Noé, entra sua esposa, entra sua família dentro da arca. Mas houve um último aviso ainda. Olha que interessante. Disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque passados ainda o quê? 7 dias farei chover sobre a terra. Nunca tinha chovido. Noé entrou na arca, a porta foi fechada. Passou um dia, passou 2, e os filhos falaram assim, pai, não choveu. Falei, pera, filho, Deus falou 7 dias. Deus deu um tempo, contou para ele quando ia começar a chuva.
E eu me lembro dos primeiros escritos que diz que vai chegar um momento antes da volta de Jesus, que Deus vai dizer o dia e a hora da sua vinda. Por isso que ninguém que está com Deus vai ser pego de surpresa. Noé não foi pego de surpresa. Quando chegou no sexto dia, o filho falou, e a chuva, pai? É amanhã. Quando chegou no sétimo dia, começou a cair umas gotas lá, e ele falou assim, agora. Sabia, porque Deus avisou. Aí aquela chuvarada começou e não parava. Choveu um dia, choveu 2, choveu 3, choveu 10. E os filhos, gente, pai, o negócio está balançando, é muito trovão, é muita água, a gente vai morrer. Isso não vai parar nunca. Mas Deus tinha falado para ele a revelação. Ó, Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus profetas. Ele avisou o tempo de chuva. Disse o Senhor a Noé, porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra. Quanto tempo? Olha só. Deus falou quanto tempo ia chover. E lá no Apocalipse, quando você lê Apocalipse capítulo 8, verso 1, ali descreve o tempo que vai levar para ir do céu até a terra, da terra até o céu. Não está lá? Houve silêncio no céu por quanto tempo? Meia hora é o quê? Olha, até a viagem, a duração da viagem para o céu está descrita lá também. Porque Deus não faz nada sem avisar, Ele avisa. Olha que coisa impressionante, não é? E Jesus diz em Mateus 24, 37 e 39, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A maioria não vai perceber, não vai saber, né? Então nós temos aí também o mesmo momento que aconteceu no ano 1656 da criação até os dias atuais, nós também vamos ter um momento de escolha. Sermos selados com o selo de Deus ou recebermos a marca da besta. E o grande conflito tem um texto na página 370, algumas versões 371, diz assim, quando virdes todas essas coisas, que a gente leu aí os sinais, né? Sabei que ele está próximo às portas. Não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua a outra. Conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isso nos é exigido saber. Demais é nos ensinado que desatender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé o não saber quando viria o dilúvio. Então, irmãos, a gente tem que estudar os sinais. Estudar a proximidade da volta de Jesus, não é? Vai vir aí o grande reset de novo, né? É o reset final. E esse é o momento da nossa decisão, de decidirmos estar ao lado de Jesus. Esse período que vai desde a criação, os primeiros 2000 anos, algumas pessoas chamam de a Era dos Patriarcas. Então nós temos o período de 1000 anos até Enoque e o período de 1000 anos de Enoque até Noé. É um período chamado a Era dos Patriarcas. E a gente vai seguir nessa linha, procurando estar de olhos abertos, nos preparando para a segunda vinda de Jesus. Porque eu digo sempre, né? Chegou a hora da volta de Jesus. Eu creio que muitas pessoas que aqui estão não provarão a morte e verão os últimos acontecimentos. Amém? Deixe-me orar com vocês novamente. Vamos ficar de pé e não se assustem se eu descer aqui um pouquinho da plataforma, tá bom? Vamos orar. Querido Pai Celestial, como é bom saber que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor disse que, como seria nos dias de Noé, será por ocasião da tua vinda.
E nós percebemos, Senhor, que estamos vivendo nesses últimos dias. Tudo mostra que vai ser agora, que chegou a hora. Ah, Senhor, aqui está o teu povo reunido nessa noite. O Senhor conhece os teus filhos, a tua filha. Muitos deles precisam, Senhor, da tua graça, têm um pedido especial no coração, um desejo especial. Tenho certeza que a maioria deles, se não todos, anelam por tua vinda. E vai ser muito bom. A minha Bíblia diz que não haverá mais pranto, não haverá mais choro e nem dor. Ah, como será bom, Senhor, alcançarmos esse dia glorioso. E nós acreditamos, por tua graça e por tua misericórdia, que esse dia está próximo. Abençoe as famílias dessa igreja, Senhor. Abençoe os membros que têm congregado aqui. Abençoe aqueles que têm vindo e passado por essa igreja. Atenda aos pedidos e os desejos do seu coração de acordo com a tua vontade, para a tua honra e para a tua glória. Eu não conheço os pedidos, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe que tem algumas pessoas que pedem por seus filhos, por seus parentes. Alguns pedem por alguém que está doente, enfermo. Outras pessoas pedem por um trabalho, por um emprego. Outros pedem por auxílio no estudo. Cada um tem um pedido de uma bênção especial. E o Senhor disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ah, Senhor, o teu povo está batendo. O teu povo está pedindo. O teu povo está clamando. E o Senhor disse que está disposto a derramar essas bênçãos sobre o teu povo aqui na Igreja Central de Uberlândia. Ah, Senhor, manifeste a tua glória na vida do teu povo que aqui está. Derrame o Espírito Santo sobre a tua igreja nesses últimos dias, Senhor. Será que não chegou a hora, Senhor? Nós lemos aqui o livro de Romanos. Esse texto que Ellen White, a profetisa de Deus, diz que mostra como seriam os últimos dias. Nós vimos como eram os dias de Noé e o Senhor profetizou que assim seria nos últimos dias. E ao comparar, a gente percebe que a coisa é muito parecida. Senhor, prepare-nos, que o teu Santo Espírito nos preencha, transforme o nosso caráter, a nossa mente. Mude os nossos gostos. Nos ajude a começarmos a cada dia, nos preparando para sermos cidadãos do reino celestial. Continue abençoando a tua igreja. Nós vamos sair agora, Senhor. Vamos para as nossas casas. Que o teu anjo nos acompanhe, nos proteja, nos dê uma noite tranquila, na tua proteção. Mas não nos abandone, fique do lado da gente. E amanhã nos traga de novo, para continuarmos a estudarmos essa linha do tempo dos patriarcas, que deixaram um legado, deixaram um exemplo, até chegarmos no glorioso dia, quando vamos olhar para o céu, e o Senhor vai estar voltando em glória e majestade. A minha Bíblia diz que virá com os anjos, e ao som da trombeta de Deus, os mortos ressurgirão. E a Bíblia diz que nós subiremos para encontrar o Senhor nos ares. E a minha Bíblia diz, e estaremos para sempre com o Senhor. E a igreja diz, amém, amém, Senhor Jesus.